Laker Nation, bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso querido podcast do Showtime Brasil, iniciando a nossa 33ª edição. Ao meu lado, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente acompanhando mais esse episódio. Queria aqui anunciar os meus companheiros de bancada. Dá o seu salve aí, Matheus. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre nosso queridíssimo Los Angeles Lakers. É isso, Matheus. Valeu pela presença. E uma estreia, eu diria. Queria aqui agradecer a sua presença. Se apresente para a galera, Bruno, diretamente do Rio de Janeiro. Valeu, Rafa. Boa noite a todos. Aqui é Bruno, sou do Rio de Janeiro. Estreando aqui com vocês, a primeira vez a gente nunca esquece, pra gente falar do nosso Leicão aí. E é isso, rapaziada. Nossos amigos devidamente apresentados. Estamos aqui para comentar esse primeiro terço de temporada não muito animador do nosso querido Los Angeles Lakers. Para quem não tem onde acompanhar os jogos, pode acompanhar com a gente lá no nosso Discord, que vai ter o link fixado no post desse podcast. E vamos começar esse episódio falando desse primeiro terço de temporada, esses primeiros 29 jogos, que tivemos muitos altos e baixos. Começando por você, Bruno, o que você pode analisar pra gente? Como foi esses 29 jogos aí? Olha, eu achei assim, nós estamos bem irregulares nessa temporada, apesar de não estar, assim, como eu poderia dizer, péssimo, nem maravilhoso, mas está preocupante. Eu acho que essa é a palavra-chave, entendeu? Porque nós começamos muito bem a temporada, na medida do possível, e nesse momento a gente está perdendo jogos. Estamos com 3 derrotas seguidas. Nos últimos 10 jogos perdemos 6, né? E eu acho que a gente tem que ver como que vai, a partir de agora, com o time, com os 3 principais jogadores do elenco. Porque eu acho que esse é um ponto muito chave. De todos os jogos da temporada, nós jogamos apenas 9 jogos com Luka, LeBron e o Reeves no time. Infelizmente, o Reeves está machucado de novo, a gente não sabe ainda a gravidade, mas eu acho que esse é o ponto crucial. Como que esse time, com esses 3 caras saudáveis, vai se portar? Se vai dar liga, se não vai, porque a gente ainda não... Eu acho que a gente não tem ainda como saber como esse time vai se portar com esses 3 saudáveis. Cara, eu queria saber da tua opinião, Bruno. O que pode estar acontecendo com o elenco para esses últimos 10 jogos não ter um alto desempenho como vinha tendo no início da temporada? Cara, assim, a gente vendo o jogo, a gente nota que acho que 2 coisas principais para essas derrotas. Primeiro, o time não está defendendo. Eu acho que a defesa, principalmente em dezembro, eu acho que nós somos o 29º time em roubo de bola no mês de dezembro. Quer dizer, praticamente não existe defesa, né? E eu acho que aí eu vou falar, não é nem desses últimos 10 jogos, é o nosso banco, né? O nosso banco é um banco ruim, e a partir do momento que a gente perde os nossos jogadores principais, como a gente perdeu o Luka por alguns jogos, perdemos o Reeves por alguns jogos, o banco que já é fraco vira titular, né? Para entrar no lugar desses jogadores. E aí realmente fica assim, pavoroso, porque, vamos dizer, entrou o Laravia para titular, entrou o Smart para titular, e quem é o resto do banco? Não existe, tem que jogar os two-way. Então, assim,
Eu acho que o panorama é esse, e quando não joga algum titular, é um Deus nos acuda. Cara, tá bastante complicado. Eu posso estar equivocado, mas acho que o time começou a ter uma queda a partir do momento que o Smart começou a ter algumas lesões. O Smart, que é nosso sexto homem, né? Então eu acho que ele, a partir do momento que ele começou a ficar um pouco fora da rotação, o time caiu muito. E a volta do LeBron também. No caso, eu mesmo já falei isso para outras pessoas. Pode não ser a culpa do LeBron, mas a partir do momento que o LeBron voltou para o time defensivamente não existiu mais. Nunca fomos um primor de defesa, tá? Mas eu acho que o fator LeBron não está se dedicando na defesa pode estar interferindo bastante no nosso desempenho. Meu amigo Matheus, dê a sua análise, os seus pontos para esses primeiros 29 jogos pra gente. Cara, vamos lá. Começo de temporada nosso, a gente foi bem. A gente venceu jogos até que importantes na minha visão. Que a gente, se não me engano, a gente ganha do San Antonio Spurs, que hoje é o único time que, se eu não me engano, tem 3 vitórias em cima do atual campeão, que é o time a ser batido no Oeste. A gente também joga contra os Wolves, faz um grande jogo. E aí, é o que eu tinha no off ali, a gente já estava conversando, eu e o Bruno. Existem algumas derrotas que elas são chatas, né? Você pega a derrota contra os Hawks, que o time toma acho que 136 pontos. Pega a derrota para o San Antonio na Copa NBA. Pô, sem o Wembanyama, não era para ter perdido. Então são várias partidas chaves que minaram um pouco do ímpeto que o time tinha. Que chega até o jogo da rodada de Natal, né? E a rodada de Natal já rola um estopim muito grande dentro do elenco. Tipo, você vê DJ Redick dando algumas declarações polêmicas. Aí você vê vídeos de jogadores que tipo, só se arrastam em quadra. Então, são camadas de várias coisas, camadas de fatores que fazem com que o time esteja desempenhando mal nesse momento. O que fazer para melhorar isso, cara, é muito complexo, porque você vai ter que mexer no banco, ter que mexer na rotação titular. Pô, é muita coisa que eu, sinceramente, não sei se tenho resposta para o que fazer. Tipo, pô, vamos pegar quem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que fazer é bem complicado de você analisar, porque existem muitos fatores determinantes em o que fazer, né? Nesse momento de emoção, a galera pede muita troca. Tal jogador se encaixaria bem, X jogador seria ótimo, jogador Y, jogador Z. Mas algumas coisas podem ser precipitadas, né? Já que o Lakers quer tanto Giannis Antetokounmpo, você gastar pique de primeira rodada em algum jogador nesse momento é praticamente dar adeus ao sonho grego. Bruno, o que você faria nesse momento como prioridade para melhorar esse elenco do Lakers? O que você acha que tem que acontecer para esse elenco tomar um choque de realidade? Olha, eu acho que a gente precisa melhorar esse banco. Eu acho que eu sei que o sonho grego é maravilhoso, mas eu acho que a gente não pode ficar parado pensando nisso, porque não é uma certeza. Se houvesse uma certeza que ele tenha, sabe, alguma coisa, não, minha prioridade é o Lakers caso eu não fique em Milwaukee. Aí tudo bem. Agora, eu acho que a gente não pode ficar parado, de braços cruzados, esperando o sonho grego,
sem saber se isso vai acontecer. Quer dizer, se a gente não fizer nada, a gente não pode perder o pique. Aí a gente não faz nada nessa temporada, e aí na próxima temporada ele não vem, ele vai para outro time, vai para Miami, sei lá, para Nova York, ou fica em Milwaukee. E aí também não deu certo essa temporada, não vai dar na outra. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que o Luka, que é a nossa estrela, ele quer ganhar. E ele já disse isso. Ele não está aqui para esperar em 2027, ficar pensando no futuro. Então, é melhorar esse banco, tá? Arrumar jogadores de defesa, na minha opinião, é o que precisa. De preferência, jogadores 3&D. Óbvio, cada um tem um nome para sugerir, depois acho que a gente pode falar sobre isso, quem você traria e tal, mas eu acho que é fundamental. 2 nomes, sabe? Pelo menos para a gente melhorar esse banco. Porque o nosso banco, desculpa eu estar até me alongando, o nosso banco, ele tem um gap, assim, nosso titular eu considero muito bom, tá? Aí nós temos para banco o Smart, como você falou, o sexto homem, que é muito bom. Nós temos o Laravia, que tem gente que odeia, tem gente que gosta. Desempenho pífio, né? Assim, ele não tá bom, mas é um jogador que você ainda tem esperança pelo que ele fez, né, no pouco tempo que ele ficou em Memphis, no Sacramento também. Mas depois dele, a gente pode colocar o Reis também, vamos colocar o Reis como um jogador que dá para ser um reserva ok, mas depois disso, a gente não tem mais ninguém. O resto do banco é Gabe Vincent, Max Kleber, Bronny James, Adultiero, Dalton Knecht, Vanderbilt. Olha o nível da galera que eu tô falando. Entendeu? E aí, não vou nem falar do Stewart, que, pô, um quebra-galho, não dá pra contar com eles. Então, assim, o banco do Lakers é muito fraco. Muito, se não for o mais fraco da liga, tá ali entre os 3 mais fracos da liga. Então, assim, eu acho que a gente precisa mexer, precisa fazer troca para colocar 2 nomes nesse banco que vão ajudar. O Oklahoma foi prova disso. Foi campeão, tinha um excelente banco, entendeu? Entravam, a 9ª opção de reserva deles, 10ª opção de reserva deles, seria a nossa 6ª ou 7ª opção. Então, assim, eu acho que a gente tem que melhorar esse banco para ontem, se a gente quiser ter chance de brigar de igual para igual com a galera do nosso lado, do Oeste. Concordo plenamente com o que você falou, Bruno. Já te adiantando, você não está se alongando, você tem todo o tempo que você precisar para falar. E, Matheus, nós temos um banco de Wizards? Cara, o banco do nosso time me dá calafrios, velho. Porque, assim, você pega um time principal, você vê como o time joga. Tipo, pontua, defende a tábua, consegue pegar os seus rebotes, isso, aquilo outro. Aí quando começa a fazer aquela transição que se faz necessário, porque os caras têm que descansar para voltar a fazer um basquete de alto nível, você vê como cai a produção, tá ligado? Cara, é assombroso. Tipo, os caras não conseguem armar jogo, não conseguem pegar rebote, não conseguem pontuar. O Bruno citou um jogador que eu ainda tenho alguma opinião sobre ele, que é o Vanderbilt. Que é o seguinte: todo time tem um carregador de piano. Todo time. Infelizmente, a galera cai matando em cima do Vanderbilt porque ele deixou, não fez míseros 5 pontos, não fez nada, só defender não serve. Cara, só defender serve. Ele precisa pelo menos contribuir com pontos também, porque o basquete se ganha pela quantidade de pontos. Mas você olha para a defesa desse time e você só vê 2 caras que têm defesa como foco principal, o Smart e ele. Nem o senhor LeBron James deve defesa, tá ligado?
Então, como que você descarta um jogador que o primórdio dele é a defesa para um time que precisa de defesa? Não tem como, tá ligado? E aí você vê os caras, por exemplo, como o Gabe Vincent, que era para ser uma opção de pontuador vindo do banco, o cara faz, às vezes, uma partida de 15, 20 pontos, e na outra faz uma de 0 com 28 minutos de quadra. Não existe, tá ligado? É muito discrepante. Tipo, o que o time precisa, no caso o banco, é consistência, que nunca tem. O Laravia mesmo. O Laravia fez, se eu não me engano, 4 jogos bons. Existe aquele jogo contra o Timberwolves, se eu não me engano, que até um torcedor pergunta quem que é o número 12, e aí o Anthony Edwards fala, eu também não sei, que acho que ele faz 26 pontos. Tem outros jogos que ele faz 10, 15 pontos, mas, pô, é minoria. A gente tem 29 jogos na temporada. Se ele fez isso em 5, é muito, pô. Aí complica, tá ligado? Porque são as opções que a gente tem. E aí eu não quero entrar em mérito de Dalton Knecht, de Bronny James, Nick Smith Jr., e entre outros nomes, porque você sabe que os caras, tipo assim, não tem o que é necessário pra jogar, tá ligado? Até o Jackson Hayes, cara. O Jackson Hayes faz uma partida legal às vezes, mas do nada ele tem um apagão, que é clássico dele, falta QI, aí ele defende errado, não pontua, não pega o rebote, não faz nada. E, tipo, como você vai ser campeão com isso? Não tem como, tá ligado? Cara, mas uma temporada regular, eu acredito que Jackson Hayes não seja o nosso problema. O que seria o nosso problema seria muitas más atuações do DeAndre Ayton, né? Mas o que eu trago para vocês é o seguinte, analisando, né, uma coisa que eu percebi muito nesse time, o que estava animando a gente é que o time estava jogando em certo ponto coletivamente. E depois que o LeBron voltou, após a sua lesão, o time começou a jogar muito no isolation. Todas as partidas que nós temos assistido, né, você não vê mais um ataque bem definido. Você vê somente bola nas estrelas, isolation. Bola nas estrelas, isolation. Dificilmente você vê um passe para dentro do garrafão. Você praticamente não tem visto pick and roll com o DeAndre Ayton. O que a gente sempre falou na pré-temporada, quando o DeAndre Ayton foi contratado, ameaça de lobby. Não tá tendo essa ameaça de lobby. A gente não vê ponte aérea, a gente não vê nada no nosso ataque. A gente só vê isolation e ataque forçado, bola de 3. Ataque forçado, bola de 3. O que vocês podem me dizer, meus amigos? Bruno, vamos lá. Meu querido Rafa, quem sou eu para dizer alguma coisa? Você já disse tudo. Assim, é desesperador. É desesperador. Porque todo jogo isso. E isso acarreta essa isolation maluca, forçando bola uma atrás da outra, nos turnovers que a gente tem visto, sabe, absurdos durante o jogo. O Luka errando muito, até porque eu também não sei quanto ele tá saudável, tá? Porque no último jogo ele tava claramente mancando. Então, assim, quanto esse time tá saudável? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque, assim, se não tiver saudável, não vai ganhar de ninguém. Aí, por que a jogada não está sendo feita? No começo da temporada, a gente sempre, né, tinha essa máxima que o Reeves joga bem com o Ayton, né? E o Luka joga bem com o Hayes, né? Principalmente em lobby, ponte aérea. E de um tempo para cá, ninguém está jogando bem com ninguém. A gente não vê uma jogada, sabe? Uma jogada bem feita, chamando o bloqueio. Não, o bloqueio tem sido feito a 2 passos da linha de 3. E aí salve-se quem puder, joga pro alto, reza para cair. O time não pega rebote. No último jogo, o Houston, ele tinha 3 chances por ataque. Eles arremessavam, pegavam rebote ofensivo. Aí tentavam de novo,
pegava o rebote ofensivo. Aí não tem como ganhar. Entendeu? É impossível. Então, assim, é muito difícil a gente aqui fazer uma análise ou colocar como está vendo o jogo de uma maneira que a gente possa saber identificar o problema. Porque a gente não sabe o como esse time está sendo bem treinado. É um outro ponto que a gente sempre levanta. Nessas confusões do J.J. Redick falando sobre o time, não falando, ele tem razão, não tem, quanto isso é bom, quanto isso não é. Esse time está sendo bem treinado? Não dá para saber. Ô, Bruna. Pode falar. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Você falou dos rebotes do jogo passado. E aí, hoje, na hora que eu fui fazer a matériazinha do nosso grupo, que eu faço toda vez, cara, me assombrou isso aqui, ó. Acabei de pegar de novo pra mim ler pra você. Cara, foram 48 rebotes do Houston Rockets contra 25 rebotes nossos. Como pode um bagulho desse, velho? Tem alguns lances, Matheus, que eu vi no Twitter de um pessoal falando do LeBron James no garrafão. Dá mais ou menos de 6 a 7 lances que o LeBron James ele está olhando pra bola e não fazendo box out. Não tem nem tentando pegar o rebote. Foi da onde eu falei. LeBron James na defesa tá sendo um buraco muito grande pra gente. Principalmente quando a gente tem o Luka Doncic em quadra. Luka Doncic, nós sabemos a deficiência defensiva dele. Ele não é um primor defensivo, só que ele é o cara que garante o nosso jogo. Agora, se o LeBron James não coçar e marcar, não vai ter como os dois jogar junto. Infelizmente. Agora, já vindo para outro gancho, me desculpa te cortar, Matheus, uma coisa muito importante que aconteceu durante a temporada, a gente vinha falando, que era a melhor temporada de Rui Hachimura durante essa temporada de 2025. Rui Hachimura, ele abria muito espaço de média distância, ele criava o próprio arremesso. Isso acabou. Você não vê mais Rui Hachimura cortando, batendo para dentro e arremessando. Você só vê ele arremessando de 3. O que pode estar acontecendo, Matheus? Eu ia chegar nesse ponto, mano, porque eu parei pra... Como eu fui criticado ali, os caras falaram, o Matheus não assiste jogo, mas eu não assisto alguns jogos, não todos. E desses últimos, como a gente sabe, viajei e tudo mais, cara, é assombroso, mano. Eu não sei se tem a ver com a volta do LeBron James ao time, tá ligado? Mas, cara, a queda de desempenho do Hachimura é ridícula, mano. É ridícula, tá ligado? E... Pô, era um dos caras que fazia pelo menos 15 pontos por jogo. Então, você perde um cara que, tipo, defendia de uma maneira boa, não é um show de horrores, e tinha seus 15 pontos. O cara não consegue mais defender e não consegue mais pontuar. Ele simplesmente colocou a skin do Jake LaRavia, velho. Simples. E aí, qual é o que tá acontecendo? Foi a volta do LeBron que minou o jogo do Hachimura? É alguma treta entre o elenco e o J.J. Redick? Ninguém sabe. Não tem como saber. Porque você vê o time em jogos com a energia baixa, a defesa horrorosa. Essa é a palavra, velho. A defesa tá horrorosa, mano. Você não pode perder uma partida onde um time pegou 23 rebotes a mais que você. Quer dizer, você deve perder a partida. A questão é, você não pode pegar 23 rebotes a menos, porra. O Bruno falou umas frases atrás que basicamente em todo ataque do Houston era basicamente 3 chances de ataque, mano. Porque eram 3 rebotes que não pegavam. Ou 2. Isso não existe, mano. Teve um momento na partida de ontem que eu falei até na transmissão. O Ayton ficou contra 3 jogadores na defesa. Ele teve que marcar o homem que estava com a bola, o rebote, que ele conseguiu até marcar o rebote, mas na segunda chance ele foi para cima do outro atacante e a cesta deles foi convertida. Ele marcou 3 jogadores. Ele ficou contra 3 jogadores no garrafão e o resto do time ficou olhando. O buraco, cara, tá um buraco gigantesco na nossa defesa.
E nada tira da minha cabeça que essa defesa, esse buraco se chama LeBron James. Eu acho que você pode estar pegando um pouco no pé do LeBron pela volta dele, tá ligado? Você já não é um cara que tem muita afinidade com o Bron. Tranquilo. Não, eu entendo. Não seria isso não, Matheus. Não seria isso não. É porque a mudança de postura do time após a volta dele que é estranho. Porque você não vê, o time mudou completamente. Você tinha um time que jogava, entre aspas, coletivo. Tá certo que você tinha muita individualidade, mas você tinha jogadas com o Ayton, você tinha jogadas com o Hashimura, você tinha jogadas do Reeves jogando com o Ayton, você tinha a jogada do Luka jogando com o Jackson Hayes. Os momentos que o Laravia entrava, você falou de 4 ou 5 jogos, 6 jogos que ele jogou bem, mas você tinha momentos que o time jogava com ele, você via a bola rodando a quadra inteira, você via sempre o time buscando o melhor arremesso. Hoje não existe isso, cara. Hoje não existe isso. Você vê toda vez que a bola tá na mão do LeBron, todo mundo fala, o LeBron acha espaço. Cara, o LeBron só tá achando zona morta. Ele só tá achando zona morta, cara. Então, mas aí, Rafa, é o que eu digo de camadas, mano. Você pode analisar o desempenho do LeBron James e também você pode analisar o que tem sido feito em treinamento. Porque, pô, o time não jogar bem com o LeBron James, ok. Mas e quando o LeBron James não está em quadra, mano? Por que o time não joga? Por que o time não é coletivo? Por que o time não roda a bola? Porque existe um momento onde a nossa rotação fica em quadra Luka Doncic, Austin Reeves, DeAndre Ayton, Hashimura, Jake LaRavia. Por que esse time não joga? Se o velho sai para descansar e tem 5 caboclos em quadra. Eu acho que, cara, é uma coisa que tá além da nossa visão. Ou que talvez já esteja na nossa visão, que é o que a gente tem comentado. São 2 cabeçadas do J.J. Redick seguidas, mano. Você não pode publicamente falar de um jogador, você não cita o nome do jogador, mas você dá uma indireta pra ele, e você não pode chegar na coletiva seguinte e falar que o treino vai ser desconfortável, que não vai treinar mais o time se os próximos 43 jogos forem da mesma forma, 43, 53, nem lembro tipo, o número correto de jogos. Isso faz técnico perder o elenco e faz técnico perder o emprego. É fato. O Bruno até deu uma visão legal, se o Bruno quiser trazer novamente. Ele falando sobre, pegando um gancho do time dele, pessoal e tal. Mas, porra, eu acho que é uma situação totalmente diferente, tá ligado? Totalmente diferente. Eu queria só dar um pitaco sobre o LeBron. Eu acho assim, claramente o LeBron e o Rui, eles meio que ocupam a mesma faixa da quadra, né? Tem umas características. O Rui gosta muito de jogar ali no post. Quando o LeBron tá em quadra, ele fica muito aberto ali na zona morta só para chutar de 3. Então, claramente, os dois juntos cai muito o desempenho do Rui. Isso desde o ano passado. Tá? Principalmente para quem joga fantasy, quem gosta de jogar fantasy, quando o LeBron não joga, pode colocar o Rui que ele vai pontuar bem no fantasy. Se o LeBron jogar, não coloque o Rui porque ele não vai pontuar bem no fantasy. Isso é certo. E eu acho que para isso, cara, é simples. Bota o Vanderbilt para jogar, que ele vai defender melhor que o Rui e vai ajudar o velho que não aguenta defender. E põe o Rui, então, para vir do banco. Que a gente justamente precisa de alguém que mate bola do banco. É uma solução que vai ficar bom para os dois lados da quadra. Entendeu? E para mim, isso aí era a primeira coisa que teria que ser feito. Agora, vamos lá, outro ponto. Quando o LeBron James jogou junto com o Reeves e com o Luka, claramente, alguns jogos, e os jogos que nós ganhamos, ele era a terceira opção. Porque a primeira opção é o Luka e a segunda opção era o Reeves de meter bola. E o LeBron entendeu isso nesses jogos. E tanto é que teve jogo que ele não fez os 10 pontos, caiu o recorde. Entendeu?
Então, assim, eu queria saber por que agora, de uma hora para outra, o LeBron agora achou que voltou o time dele, que ele tá botando a bola embaixo do braço e tá indo para 1 contra 1 o tempo todo. Por quê? Porque o Reeves não tava jogando? Tava machucado? Se for isso, ok. É porque o Luka não tá 100%? Se for isso, ok. Mas quando os três estiverem, ele tem que ser a terceira opção. A idade chega para todo mundo, ele é genial, ele é um dos maiores, entendeu? E se não for o segundo maior de todos os tempos, mas a idade chega para todo mundo e ele sabe disso. Então, volta ele. Se eu pudesse entrar na cabeça do JJ, era isso, meu filho, conversa com o LeBron, que é teu amigo, você tem que ser a terceira opção, tira o Rui, põe pro banco, bota o Vanderbilt para jogar. Assim, pra ver se acontece alguma coisa. Do jeito que tá igual o Tiririca. Pior que tá, não fica. Entendeu? Alguma coisa tem que ser feita. Cara, eu começar, o que eu faria, né? Cara, o LeBron não aceitaria, de jeito nenhum, mas eu colocaria o LeBron de starter, tá? Pra não ferir o ego do velho, mas eu botaria o LeBron pra jogar mais com a segunda unidade. Eu botaria o LeBron para jogar com o Smart, eu botaria o LeBron para jogar com o próprio Rui. Já que o Rui Hashimura não pode jogar com o LeBron, deixa o LeBron jogando na segunda unidade, deixa o Hashimura jogar junto com o Reeves e com o Luka, bota o Vanderbilt lá, sabe? A gente infelizmente não tem um ala confiável no banco no lugar do LeBron, infelizmente. Mas é colocar o Vanderbilt para jogar com o pessoal com a rotação titular. Deixa o LeBron jogando com o pessoal do banco. Dá mais oportunidade para outros jogadores aí. O problema é que a gente não tem jogador, né? Isso aqui quebra a gente, cara. Rafa, mas você botar, sei lá, o quinto maior jogador da história da NBA vindo do banco, não tem como, velho. Não seria isso, Matheus, não seria isso. Mas você bota o LeBron pra jogar os primeiros 5 minutos pra sentir o jogo, viu que não tá pra ele, bota outro jogador no lugar e deixa o LeBron jogar com a segunda unidade. Dá minutagem pro LeBron. Isso meio que já acontece, Rafa. No começo, quando a gente fez aquela run, teve, acho que 6 vitórias seguidas, era mais ou menos isso que estava acontecendo. O LeBron ficou machucado, né, muito tempo, voltou, então ele estava com aquele, não jogava muito tempo. Ele estava com restrição. Ele entrava, jogava 4 minutinhos, porque o Luka joga o primeiro quarto todo, né? A minutagem é essa, ele joga o primeiro quarto todo e depois só volta no 8º minuto ou no 7º minuto. Mais ou menos do segundo quarto. E aí, quem trazia o jogo no segundo quarto, no começo do segundo quarto, era o LeBron. E deu certo alguns jogos. Então, por que não fazer isso? Eu volto a dizer, a impressão que me dá que esse pessoal não está 100% saudável. Que não é possível, cara. Deixar o LeBron jogar um pouco mais com o Reeves também, que sabemos que funciona. Exato. Eu acho que a opção que o Bruno deu é a mais viável possível, velho. Você tira o Hashimura da primeira unidade, que isso já era para ter acontecido na temporada passada, porque desde a temporada passada a gente cobra o Hashimura na segunda unidade, porque ele vai ter mais a bola na mão, ele vai ter mais do jogo dele para poder fazer o que ele precisa fazer, matar a bola, pontuar, e você ganha em poder defensivo com o Vanderbilt em quadra. Talvez você perca um pouco mais em pontuação. Perca, mas, porra, ontem o Hashimura fez um jogo de 0 pontos. Se o Vanderbilt fizer um jogo de 0 pontos com mais defesa, é melhor deixar o Vanderbilt em quadra, cara. Cara, será que não é o caso de esconder o Luka com o Vanderbilt? Porque, cara, eu acho que o Vanderbilt é capaz de esconder o Luka na defesa. Eu acho que ele tem esse poder. Tanto de marcar fora do garrafão, quanto esconder o Luka. Mas é questão de ver o que o técnico quer fazer também, né? Que tipo de jogo que o JJ quer fazer. Não dá pra entender o que ele quer. Infelizmente, hoje a gente não sabe qual que é o jogo do JJ. A gente não sabe o que ele quer.
Graças a Deus. Tem momentos que ele vem com 3 guardas, cara. Isso me deixa maluco, cara. Isso me deixa maluco, ele com 3 guardas em quadra. Assim, principalmente quando o Gabe Vincent está disponível, cara. Ele vem com 3 guardas, cara. Isso me deixa louco da vida. Não tem por que a gente jogar com 3 guardas, cara. Mas Cara, isso vai variar pelo adversário, cara. Isso é a contingência do jogo, que pode acontecer dependendo se o adversário vai pro small ball. Você tem que, às vezes, acompanhar, entendeu? E isso, eu não acho isso tão absurdo, porque o Luka, apesar de ser o nosso armador, ele tem tamanho de SF, entendeu? Então, assim, o time não é que o time fica abaixo, como era lá atrás, que o Ham fazia, a gente ficava louco, que ele pegava os 3 menores e botava ao mesmo tempo dentro de quadra. Então, assim, eu acho que isso é uma variação que pode acontecer. Agora, eu acho que o problema é que não estão colocando o Luka junto com o LeBron, junto com o Rui, com o Ayton, e assim, são jogadores notadamente que a gente sabe que não são jogadores que a prioridade é a defesa. A gente sabe a qualidade do Ayton, um cara que mete bola, pô, somou muito esse ano, né? Pô, nem se compara com o Reis, mas não é um cara defensivo. Ele é um protetor diário, ok. Mas não é assim, ele é grande, dá um toco ou outro, mas ele não é um cara defensivo, que morde o cara, que pressiona. Não é. Que tromba, aquele jogador de defesa de trombada dentro do garrafão. Não é a característica dele. O LeBron velho, muito menos. O Luka, a gente sabe que não pode fazer isso. Se bem que o Luka, no começo da temporada, ele é um dos principais ladrões de bola da NBA. É um jogador que tinha mais estilo da NBA. Então, assim, ele estava tentando, pelo menos, melhorar nesse sentido. A gente sabe que o Reeves não é um jogador defensivo. Então, assim, volto a dizer, a gente precisa de mais 2 caras com mentalidade defensiva nesse elenco. Senão, a gente vai tomar 130 pontos do Utah. É isso. É o que acontece. Matheus, se o Ayton não é um jogador defensivo, a principal virtude dele é o ataque, por que o time não joga em função dele no ataque? Por que o time não procura ele no garrafão? Cara, isso aí é opção de treinador, velho. Não entra na minha cabeça, tá ligado? É uma das principais chaves de jogo desde o ano passado pra gente, é o lob, né? A ponte aérea. Aquela bola, aquele passe em direção ao aro que o pivô vem e só crava. Você mal vê, cara, isso durante os jogos. É bizarro o quanto a nossa produção em referente a isso caiu. E o que mais me indigna é que o Jackson Hayes pisou em quadra, a bola tá chegando pra ele, mas não chega pro Ayton. E aí eu não consigo entender, tá ligado? É um cara que deixa o double-double dele em quadra. Você consegue ver aí os 10, 15, 20 pontos do DeAndre Ayton, com seus 10, 15 rebotes. Ele faz o papel dele. Mas, assim, é basicamente construção dele, mano. Porque não vem, tipo, uma ponte aérea do Luka Doncic pra ele, ou do LeBron James, ou do Austin Reeves. É raras as vezes que acontece. E aí eu vou pegar o gancho do que você tinha comentado. O Lakers não tem um jogo definido, mano. Ano passado, a gente fez um podcast falando sobre o jogo do Los Angeles Lakers. A gente rasgou elogios ao J.J. Redick, pô, antes dos playoffs. Pô, que temporada bacana. O time tem um padrão de jogo definido, tem a bola de 3, mas tem o jogo focado no garrafão, que é a ponte aérea, passes laterais, e roda o jogo até achar a melhor opção. Mano, hoje não existe, velho. A gente não tem um padrão de jogo. A gente não sabe se a gente tá tentando forçar a bola de 3, a gente não sabe se a gente tá tentando jogar dentro de garrafão. Se perder, o J.J. Redick perdeu tudo que ele tinha construído de um ano pro outro. O que a gente confiou nele na temporada regular passada, porque os playoffs são outro capítulo, que aí a gente não vai comentar hoje, você olha desses 29 jogos, você fala, mano, o que o J.J. Redick fez com o time? Ou o que aconteceu com esse time? Porque só cobrar também o técnico eu acho que é errado. É uma cultura que o brasileiro tem.
A gente não, é uma cultura que não existe lá fora. A gente joga tudo nas costas do técnico. E não é só o técnico. Tem parte dos jogadores também, mano. Tem parte da própria diretoria também. Tá ligado? Matheus, falando em diretoria, como que esse Lakers pode mudar? O que essa diretoria pode fazer? Que jogadores nós podemos buscar para melhorar esse banco? Quais jogadores vocês diriam que são negociáveis no nosso elenco? Bruno, traz pra gente aí a sua opinião. Olha, dos nomes que foram ventilados, né, que estão disponíveis, o que eu mais gosto é o Herb Jones. Eu acho que é um jogador que vai te entregar a defesa que a gente precisa. Óbvio, não é um cara que pontuador, tem a média de 10 pontos na carreira e tal, mas é um cara que sabe aquelas roubadas de bola indireta que você tem, os rebotes que você pega, porque ele apertou na marcação, porque ele... Assim, pra mim é o nome-chave. Óbvio, quanto vai custar? Aí isso aí tem que ser, o Pelinka tem que trabalhar. Dizem que é uma first pick, não sei até que ponto é ou não é. Se a gente pode mandar um Gabe Vincent, um Kinect, mais uma swap, será que é suficiente? Não sei, isso ele vai ter que trabalhar. Mas era um nome que, assim, principal nome que eu iria atrás era o Herb Jones. Não podendo ser ele, outro cara que pipoca aí que tá disponível. O Sacramento tá todo disponível, né? Eu acho que um cara que poderia dar muito ponto pra gente, vindo do banco, é o Schroeder. É um cara que me agrada, entendeu? Se livra do... Mesma coisa, do Vincent, mais o Kinect, para bater os salários, né? E aí o quê? Mais uma swap? Será que é o suficiente? Não sei, mas é um cara que eu acho que a gente ia cair como uma luva para trazer essa pontuação do banco. Uma terceira opção, que eu não sei se... Enfim, aí tem que ser bem barata, seria tipo o Keon Ellis também do Sacramento. É um cara que eu gosto, é defensivo, e eu trocaria pelo Kinect só, um pelo um, porque o Kinect, a gente sabe que ele não tá tendo nenhuma valia na equipe, né? Porque ele não marca e a única coisa que ele tem é chute. Não tá acertando chute nenhum, pouco joga. Então eu tentaria, na terceira opção, o Keon Ellis, que é um cara que defende, que ajuda muito na defesa, e por um valor assim bem baixo como o Kinect. São assim os três nomes viáveis, né? Não adianta a gente querer achar um nome aqui, uma ilusão que não vai vir. Esses estão à disposição, já foi dito isso na NBA. São os três que na minha mente, assim, que eu tô lembrando agora, eu acho que eu iria atrás desses. Bruno, o que você diria para mim? Eu não sou conhecedor do basquete do Herb Jones. Ele traria um impacto parecido com o que Caruso trazia pra gente? Cara, exatamente. Ele é um cara muito bom defensivamente, entendeu? Ele é um cara que te dá... Teve um jogo aí, há uns 2 jogos atrás, ou 3 jogos atrás, que ele roubou 8 bolas eu não lembro o adversário, mas foram 8 bolas. Aí falaram, mas ele fez 6 faltas. Fez 6 faltas, porque ele marca. Entendeu? Você não vai ver o Kinect fazendo 6 faltas nunca, porque tem alergia à marcação. Então, assim, é um cara que rouba a bola, é um cara que não é gatilho, tá? De não é um gatilhaço que vai meter 3, 4 bolas de 3 por jogo. Não é isso. Vai dando livre, consegue meter 1, 2 bolinhas de 3, mas o impacto defensivo que ele gera é muito grande. Entendeu? Ele me lembra um KCP, entendeu? Óbvio que KCP metia mais bola que ele, mas aquele cara chato, cara, que acompanha a marcação, sabe? Então, assim, pra mim era o cara a ir atrás. Ele viria para ser titular ou ele viria para ser um banco?
Olha, eu acho que ele tinha que vir para ser titular, cara. Acho que ele viria para ser titular. Agora, como que vai rodar a equipe por causa disso? Será que iria encaixar ele, Luka e Reeves? Eu acho que teria como. Porque a gente já viu quando tá Luka, Reeves e Smart, que várias vezes estão os três dentro de quadra, o time melhora defensivamente. Porque o Smart é um cara que morde, é um cara que não tem nojo de marcar. Então, assim, eu acho que poderia colocar isso, o LeBron, e aí o Rui iria para o banco. É o que a gente fala, é um cara que poderia dar essa minutagem no banco. Agora, se não der certo, não encaixou, bota ele para vir do banco, deixa o time como tá, entendeu? Traz o Vanderbilt para ser titular, põe o Rui. Como já melhora, imagina você trazer o Smart, o Rui, o Herbie Jones, o Laravia do banco. Muda o patamar, cara, de um time. Se conseguindo trazer o Schroeder também, cara, imagina. Dar água pro vinho. Esse jogador em questão, gostaria de também mandar um salve pro nosso amigo Pedro Xerebeu. Ele sempre fala do Schroeder, cara. Schroeder é o atual MVP da Euroliga. Euroliga não, da Eurobasket. As duas últimas Eurobasket, ele foi o MVP. Eu acho que ele ia agregar muito. Eu acho que o Schroeder hoje, por um precinho, camarada, iria agregar muito vindo do banco, tá? Mas eu tenho uma péssima notícia para vocês. Qual jogador especulado veio jogar no Lakers? Que jogador que vem de especulação que o Lakers traz? Principalmente em questão de troca. Não é nem em questão de free agency, questão de troca. Não existe, cara, especulação com os Los Angeles Lakers. Tal jogador está negociando, tal jogador está para vir. Cara, infelizmente nós temos que aguardar, cara, porque especulação com Pelinka não rola. O que você me diz, Matheus? Cara, é difícil, porque o que você vai fazer pra melhorar esse elenco, tá ligado? Tipo, o Lakers não trabalha com a especulação. O Lakers não deixa vazar suas informações de troca, XYZ e tal. Pô, o nosso papel como torcedor é acreditar o que a mídia... entender o que a mídia nos traz. O Lakers está inclinado aí atrás do Herbie Jones. O Lakers sondou Malik Monk, que é um nome que causa arrepios em muitos. Cara, não tem muito que a gente sabe. É que nem o Bruno falou, não tem como fazer suposição das coisas de quem virá. A gente sabe de quem tem que sair. A gente sabe que o Laravia talvez precise de mais jogos, ok. Mas Hashimura, Dalton Knecht, Jackson Hayes, Gabe Vincent, porra, já deu, velho. Sabe? A gente tá numa situação onde esses caras, alguns deles, na verdade, já estão com a gente há 2, 3, 4 temporadas. Não tem mais o que ser provado. Tem que caçar outro rumo, porque em Los Angeles, no Lakers, precisa de gente, mano. Precisa de quem queira jogar, tá ligado? E pra que isso aconteça, cara, tem que rodar, esses caras têm que rodar, mano. Não tem como. E assim, a gente começou falando, em algum momento a gente falou sobre, mas e as nossas picks, como que fica? Giannis Antetokounmpo e tal. Cara, e se ele não vier? A gente vai ficar com esse time merda por mais uma temporada? 2 temporadas, 3 temporadas? Vai perder o tempo de Luka Doncic esperando alguém? Não dá, sabe? Tipo, tudo bem que a Free Agency de 2027, se eu não me engano, tem vários jogadores que vão estar disponíveis. O Lakers tende a ter um super contrato disponível para trazer uma nova estrela no seu... Isso,
Ok. Mas a gente vai esperar até lá? Ou a gente quer tentar ser campeão agora? São muitas perguntas, tá ligado? Que ficam nesse momento da temporada. Olha, o que eu posso dizer pra vocês, meu feeling, é que alguma troca vai acontecer. Só que o jogador que vai vir, ninguém pensa e ninguém imagina. O Pelinka vai tirar alguma troca da cartola. Como ele vai fazer isso? Eu não sei. Mas eu acredito que vai acontecer. A troca que veio o Vanderbilt, né, que mandou o Westbrook embora, ele tirou da cartola. Ele trouxe D'Lo, ele trouxe Vanderbilt, ele trouxe mais aquele rapaz que arremessava também, que eu não lembro o nome dele. Mas basicamente é isso, cara. A gente precisa trocar jogadores, a gente precisa se livrar desses jogadores que são inúteis, que é Max Kleber, infelizmente, Dalton Knecht, Gabe Vincent, principalmente. Esses caras, infelizmente, eles não servem pra nada no nosso elenco. Pra nada. O Bronny James vai ser isso daí. Não tem mais o que... Não acredito que esse cara vai evoluir. Ele é o filho do LeBron, tá lá justamente pelo nome do pai. Adulto até agora não mostrou nada pra estar no elenco. Deixa ele se desenvolver na D-League. De resto, cara, é torcer, cara. Torcer pra ver acontecer alguma movimentação, porque se manter esse elenco, nós vamos brigar por nada. Mas pra gente se livrar dessas pragas, alguém tem que querer, né? Esse é o problema. Cara, porque a gente não tem pique pra ficar distribuindo pra se livrar deles. Entendeu? Eu acho que o jogador mais difícil da gente se livrar aí seria o Knecht. E o Knecht, ele tem contrato garantido por mais, acho que 2 temporadas. Cara, Gabe Vincent e Max Kleber, eles têm contrato expirante. Isso pode ser interessante para algumas equipes. Principalmente a galera do tanque. Você pode ir lá no Oeste, vamos lá no Oeste, não, no Leste. Vai lá no Indiana Pacers, cara, vê o que eles têm lá. Vai lá no Washington, vê o que eles têm. Vai lá no Charlotte. Charlotte acho que é meio difícil por conta da negociação que a gente teve na última temporada. Mas, pô, vai lá nesses times, cara, vai ver o que tem lá. Procura. O problema, Rafa, é que a gente não pode também pegar qualquer... vamos trocar por trocar e pegar um cara que tem um contrato longo. Porque no ano que vem a gente precisa renovar com o Reeves, ter espaço para renovar com o Ayton, com o Smart, que eles não vão assinar a player option deles, com certeza não. Eles vão querer mais dinheiro. Então eu vejo muita gente falando, vamos trocar o Rui pelo Wiggins, que é a troca mais falada da história da Laker Nation. Só que o Wiggins, apesar de ser um cara que eu gosto, que é um cara defensivo, ele ganha 28 milhões no ano que vem. Você mata seu cap com 28 milhões e aí? Faz como? Como é que você renova com o Ayton? Como é que você renova com o pessoal? Então, a gente está meio que travado por isso. A gente quer se livrar dos aspirantes. Mas, para trazer contrato grande, não serve. Aspirante por aspirante, dificilmente algum time vai dar o aspirante dele que seja bom para o nosso aspirante ruim. Entendeu? Então, assim, o Pelinka, mais do que nunca, vai ter que ser criativo, cara. Vai ter que ir lá e falar, é o Knecht mais uma swap? Vamos fazer. É uma first protegida? Vamos tentar. E por aí vai, cara. Tem que ser feita alguma coisa. Agora, eu não acho simples como o pessoal acha que é. Todo mundo, troca. Vai lá. Não é fácil, cara. Até porque a gente sabe que ninguém quer trocar com Los Angeles. Sempre foi assim. A gente tem a nossa taxa lá, que a gente brinca com isso, que é real. Aqui, ó. A gente é mais caro. Aqui não é todo dia que vem o Luka no nosso colo. E temos informação muito triste pra gente, É isso tá? que eu vou falar agora. Traga, Matheus. O Reeves vai perder 4 semanas por uma lesão no gastrocnêmio. É um... Provavelmente não no joelho, né? E aí, nesse momento, ele, pra mim, passa a ser trocável também, mano. Acabou.
porque é uma lesão de grau 2, pelo que foi dito, e pode ser que, tipo assim, é uma lesão que faz com que o jogador perca muito da carreira, tá ligado? Então, cara, o Reeves acaba de entrar pra lista dos trocáveis por muito, mano. E digo mais, tá? É 4 semanas para reavaliação, tá? Não é 4 semanas de recuperação. É 4 semanas para ele ser reavaliado. Sim, não é volta direta. Ele vai ser reavaliado para depois pensar em voltar. Talvez prolongar esse tempo de lesão. Então, seu Pelinca, olha só, tá na hora de pegar o telefone e começar a fazer a troca, porque se você tem um mês sem Reeves, quer dizer que o Smart vai virar titular. E aí o nosso banco vai voltar a ser a desgraça que é, porque não vai ter ninguém para entrar no time. Então, assim, é para ontem. Eu acho que o Reeves a gente não vai conseguir trocar, porque ele é expirante. Dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa por ele, pelo valor que ele tem. Entendeu? O valor na liga que ele tem. Então, é trocar lá essas pecinhas, uma pique lá, uma pique cá, traz 2 caras para ajudar nesse banco, porque senão tá 19-10, vai piscar o olho, vai estar 22-19, 22-20. Pode ter certeza disso. Eu sinceramente, com essa lesão, eu já iria atrás do Schroeder, cara. Vai lá, manda um Dalton Knecht, manda um Gabe Vincent aí, mais uma swap, sei lá. É isso. E vai atrás do Schroeder urgentemente, porque a gente vai perder o nosso segundo melhor jogador do time. Vai ficar um mês sem o segundo melhor jogador do time. É o que o Aburra acabou de colocar no Twitter, né? O Lakers perde o seu segundo melhor pontuador. Ponto. Como que vai resolver um BO desse? Como que você resolve um problema desse? Você vai ter que quebrar, vai ter que usar seus neurônios aí, velho. Vai ter que sofrer pra, como a galera fala, extrair leite de pedra pra tentar dar gás nesse time. Que a temporada tá passando rápido. Daqui a pouco bate 60 jogos, talvez nós nem quando bater 60 jogos, a gente já tá acabando a temporada, cara. Então. E aí talvez a gente nem esteja brigando por play-in se continuar do jeito que tá. Então, tá muito equilibrado no nosso lado, cara. Sim. Tem 4, 5 jogos seguidos, Sim. Você sai de quarto, que é onde a gente tá, pra oitavo num piscar de olhos. Exatamente. Entendeu? Então tá na hora, seu Pelinca. Vamos lá, traz o Schroeder, traz o Herbert Jones, entrega a swap, entrega a pique, manda o Knecht embora. E é isso, meu filho. Tem que trabalhar, porque se continuar com esse time do jeito que tá, sem o Reeves, a gente não vai arrumar nada. Fato que não. A questão não é nem nós não arrumarmos nada. Nós já não estamos arrumando nada. Sim, mas a gente ainda, por enquanto, a gente ainda é 4º lugar. Com ele, mesmo nessa draga, a gente podia sonhar que ficar ali fazendo play-in até o 6º lugar. Agora, sem ele, só se eu tiver muito errado, mas vocês têm alguma esperança de ficar entre os 6 primeiros sem o Reeves no time? Nenhum. Eu não tenho. Eu não tenho. E nesse um mês, quantos jogos nós vamos jogar? 10, 15 jogos? Por aí. Pois posso até fazer uma projeção, mas aí perde muito jogo. Faz essa projeção pra gente, Matheus. Até porque é para ele ser avaliado. Então pode ser até que seja um pouquinho mais. Então vai perder até o final do ano agora, eu acho que é só contra o Sacramento, ou mais um, talvez 1 ou 2. Vai perder o mês de janeiro inteiro. Todos os jogos de janeiro não vai jogar. Tá vendo? Nós estávamos comentando sobre uma coisa e ao vivo a gente já recebeu a notícia que acabou com tudo, cara. Pior que eu ainda fui citar o Tirica, falar que pior que tá não fica. Pra que eu abri minha boca? Rapaziada. Estamos chegando a 1 hora de episódio. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente até aqui. E, Matheus, já tem os jogos aí na mão?
16 jogos, brother. 16 jogos, é 16 muita jogos. coisa, cara. É muita coisa. E jogos de confrontos importantes, como Spurs, Nuggets, Mavericks, são jogos da nossa divisão que são necessários ser vencidos para manter aquele famoso confronto direto, né? A gente poder estar à frente. Com esses 16 jogos, nós vamos bater 40. Exato. 40 jogos, que é exatamente a metade da temporada. Até o término dessa lesão dele, a gente vai ter que ter feito algum movimento. Se não fizer nenhum movimento, acabou a temporada. Infelizmente, cara. É isso, rapaziada. Agradecer mais uma vez a nossa audiência. E queria saber aí as declarações finais de vocês, as pontuações que vocês podem fazer. Bruno, considerações finais. Cara, eu queria agradecer a você, ao Matheus, essa galera do Showtime, que eu conheci 100% pessoal. Acompanhar os jogos com vocês tem sido super legal. Vocês que estão ouvindo a gente e ainda não sabem, a gente tá todo jogo do Lakers lá no Discord, no Showtime Brasil, na resenha, falando sobre os jogos, comentando. É muito legal, vale muito a pena. Foi assim que eu conheci essa rapaziada. E assim, volto a dizer, a gente está aqui tentando brincar de ser um pouco GM, um pouco técnico, tentar arrumar soluções e tal, mas quem tem que trabalhar é seu Pelinka, é seu JJ, fazer esse time jogar, que é o que a gente quer. O Lakers tem que estar sempre no topo, brigando por vitória, ainda mais com o Luka Doncic como estrela. Ele não vai esperar até 27 para começar a ganhar. Pode ter certeza disso. Então a gente tem que botar um time para ser competitivo e para ganhar já. Abraço para todo mundo, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado você, Bruno, pela participação. Ficamos lisonjeados com a sua presença. Lembrar a galera que nós temos um grupo maravilhoso no WhatsApp. Siga a gente nas redes sociais. A gente tenta trazer sempre o maior número de conteúdo para vocês. Transmitimos a maioria das partidas dos Lakers, dirá todas, em nosso Discord. Se você tiver com vontade de participar da nossa resenha, assistir o jogo com a gente, tá todo mundo muito convidado. E é com imagem, pessoal, só para deixar claro, porque às vezes tem gente que fala, não, é com imagem. A gente assiste o jogo junto, trocando na resenha, trocando ideia, é muito legal. É isso, cara, é isso. Na última partida a gente teve mais de 13 pessoas com a gente. Assim, são pessoas próximas, que se tornam amigos. Assim como o Bruno tá aqui com a gente conheceu o Bruno participando da nossa resenha, cara. É isso. Matheus, suas considerações finais. Cara, pra gente finalizar, se faz necessário aí um trabalho de diversas frentes. Uma é do front office, outra é do nosso head coach. E a nossa temporada corre sérios riscos de ir por água abaixo se não for feita alguma coisa. Se não for feita uma troca muito importante, uma troca que melhore o time significativamente, perdão. Porque é como eu acho que eu e o Bruno já debatemos, né? Não adianta você querer trocar Hashimura pelo Wiggins se você ingessa o cap e você não melhora o time. Você troca 6 por meia dúzia. Você quer trocar o Hashimura? Troca por alguma coisa que vai elevar o nível do seu time. Essa é o tipo de troca que a gente tem que buscar. Troca para elevar o nível do time. Não adianta eu trocar um jogador meia boca por um que,
você tá pensando no basquete que ele jogou há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Não faz sentido. E aí existe todo o lado salarial, que devido as regras da NBA tem que ser respeitadas para não pagar mundos e fundos em dinheiro. Então, se faz necessário, nesse momento, grandes movimentos para que esse time volte a ser competitivo. Obrigado para quem acompanhou a gente. Esperem pelo próximo e corem conosco no Discord para assistir os jogos. Valeu! E com essas considerações finais, agradeço mais uma vez a audiência de todos. Eu, Rafael Silva, se despeço por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. It's showtime. Another perfect day.